Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos esperar aí o Diogo entrar. Assim. Olá, 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 olá. Vamos começar essa live aqui hoje. A gente vai falar de peregrinação e autoconhecimento. Tá chegando ele aí. Gente, aqui tá muito frio, eu tô com muito frio. Nossa, eu tô com um monte de coberta aqui. Oi, Diogo! Beleza, pura? Sim, e você? Como você tá? Tudo certo. Tô encapuzado aqui no frio curitibano. Cara, eu tô com muito frio aqui também. Eu tô com um monte de coisa aqui, com o pé gelado. Aqui tá complicado. Aqui hoje fez acho que 5 graus, mas enfim, pelo menos estamos Caramba! aqui É, encapuzados dentro de casa. pois é, né? A gente não tá podendo peregrinar. Pelo menos a gente fica Pois é. aqui falando de peregrinação. Ô, Sim, isso aí. Diogo, é muito legal você estar aqui comigo para a gente falar um pouquinho, né, de como a gente pode usar a peregrinação como ferramenta de autoconhecimento. E eu acho que o pessoal aqui ainda não te conhece, então começa se apresentando, contando um pouquinho de quem é você, da sua história. Então vamos lá. Eu sou Diogo dos Reis Ruiz, sou um curitibano, tá? E que, cara, sempre fui o empreendedor, assim, sabe? Aquele cara que tá sempre inventando moda, né? Hoje a gente chama, né? Se apresenta como sou um empreendedor. Mas na verdade o que eu sempre fiz a vida inteira foi inventar moda, assim, sabe? E, enfim, eu acho que dentro desse universo empresarial eu acabei participando de alguns projetos bem legais, né? Até o ano passado eu era sócio de uma produtora de filmes que, meu, foi uma das mais premiadas já na propaganda. A gente ganhou alguns prêmios que, por exemplo, no Brasil ninguém tinha recebido, como um leão de titânio no Festival de Cannes, né, que é o prêmio Que máximo da legal. propaganda. Então eu fiquei por quase 10 anos dentro desse universo da publicidade. Mas eu já fiz de tudo, assim, sabe? Eu já fiz e já vivi várias coisas bem interessantes, assim, que não são só a parte de ter empresas, mas de viajar. Tenho, né, tive felizmente Uhum. a possibilidade de viajar mais de 60 países, entrar Caraca. profundamente nas suas características, né, culturas, costumes. E agora, mais recente, né, no ano passado, fiz o Caminho de Santiago, um caminho, né, mágico, transformador, que mudou minha vida de cabeça para baixo e que no final das contas culminou com o lançamento do meu livro, né, A Mochila do Coração. Primeira vez que eu escrevo um livro, né, não sou um escritor, tô aprendendo da mesma forma como estou aprendendo a fazer essas conversas virtuais. Para mim também tudo é muito novo, mas eu estou muito feliz, por viver esse tipo de experiência, por aprender o que eu, né, tive que passar para escrever o livro. E estou bem feliz. O livro, né, chegou, está na lista aí como mais vendido na Amazon no Brasil, está numa fase de pré-lançamento e já deu todo esse resultado. Então eu não tenho, né, nada além do que só estar feliz da vida por Que isso, sabe? legal, que legal. Mas calma que a gente vai chegar lá no livro. Muito, muito Tá legal. Tem bom. muita coisa a gente conversar. Me conta, você comentou que viajava, né? Comentou um pouco da sua profissão. Como que surgiu esse chamado para o caminho? Como que foi assim? Tá, legal. Excelente pergunta. Eu estava há pouco conversando com o pessoal do Banco Next e foi minha primeira palestra virtual e a primeira falando sobre o livro, né? E eu falei justamente sobre esse ponto, assim, né, do chamado. Né? Eu lembro que durante a peregrinação eu estava em Siró, que é o nome de uma cidadezinha, um vilarejo, né, durante no percurso ali, e eu lembro que eu comentei que eu queria, nossa, eu quero muito fazer com a minha esposa. Eu falava para uma outra peregrina, nossa, eu queria muito que ela fizesse comigo, que ela quisesse fazer comigo, e bababá. Ela falou, não se preocupa, o caminho ele nos chama, né? E quando for a hora dele chamar ela, ela vai fazer.
E para mim foi exatamente assim, porque eu tive outros momentos na minha carreira querendo fazer o Caminho de Santiago, né? Mas acabou que surgiram outras oportunidades, outras direções, vamos dizer assim, e eu acabei seguindo aquelas e não foi a direção de fazer o Caminho de Santiago. Mas chegou um momento que tinha dado algumas coisas erradas dentro dos projetos que eu estava desenvolvendo, tinha criado um projeto novo, não deu certo, e aí eu voltei para a minha empresa e eu não estava feliz, sabe? Eu não estava mais contente, era muitos anos fazendo a mesma coisa, convivendo com os mesmos problemas. E aí eu ia para o Festival de Cannes, na França, já estava com as passagens compradas e tal, e eu falei, cara, quer saber? Eu vou trocar isso e vou fazer o Caminho de Santiago. O momento é agora, porque eu não estava feliz no meu trabalho, consequentemente eu levava isso para dentro de casa, meu casamento não estava legal. E eu falei, cara, agora é o momento de eu olhar para mim e simplesmente fazer esse desafio aí dos 800 quilômetros caminhando, que na verdade o desafio físico existe, mas o maior é o desafio mental, né? Você começar a se questionar, entrar profundamente nas suas, né, vamos dizer assim, entranhas mais amargas de se provar, né, você perceber onde que você errou, por que você errou, por que você é desse jeito, né, qual que é a sua história que te fez seguir esse caminho. Então, o grande chamado foi um momento de vida que eu precisava parar e pensar em mim, assim, sabe? E dentro do que você falou, né, que você tinha uma ideia de que o caminho fisicamente ele não seria tão exigente para você e que essa demanda do emocional seria maior. E se sim, assim, ou se não, como você se preparou? Como que foi esse período pré-caminho? Então, eu vou responder a última pergunta por primeiro e daí eu vou para a primeira depois, tá? Tá bom. É, quando eu decidi fazer o Caminho de Santiago, foi aproximadamente 30 dias antes de eu embarcar, tá? 30, 40 dias no máximo, não lembro ao certo. Mas eu tenho algumas manias, assim, umas ideias minhas, assim, que eu faço, e uma da ideia que eu tive, eu falei, cara, quer saber, eu não vou pesquisar nada sobre o Caminho de Santiago. Eu sei algumas coisas, né, de tanto ouvir as pessoas falarem, porque eu era entusiasta do Caminho de Santiago, tinha amigos que tinham feito, e eu sabia, né, por cima, a partir deles, das experiências que eles tiveram. Mas eu fiz questão de não pesquisar nada a respeito, sabe? Eu queria que tudo fosse uma grande novidade. Então eu até lembro que eu fui jantar na casa dos pais de um amigo meu, que foram meus grandes incentivadores a fazer o Caminho de Santiago, e ao final do jantar eles foram pegar o álbum de fotografias, né, da viagem e tal. Eu falei, não, 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 não. Eu não quero ver, eu quero que tudo seja novidade para mim. Eu quero algumas dicas específicas que são assim imperdíveis, mas de resto eu quero que tudo seja novo. Então eu lembro que a minha esposa, ela falou, cara, não, eu vou pesquisar, ver se não tem nada que é super importante de você saber, que está passando batido, porque realmente eu não queria saber e queria viver tudo de uma forma nova né, e pela primeira vez, né, com os olhos, com a emoção, sabe, sem ter expectativas. Claro que gerava a incerteza, a dúvida gera muitas expectativas, mas eu acho que eram expectativas sem estar desenhado como seria aquele lugar, aonde que eu iria ficar, quanto tempo eu ia fazer o caminho. Eu só tinha passagem de ida, só para você ter uma ideia, né? Eu não, a volta eu simplesmente desencanei, assim. Quando eu terminar, eu compro e volto para o Brasil. Então, foi dessa forma que eu fui fazer o Caminho de Santiago. Eu não me preparei, eu não fiz caminhadas antes, cara, eu fui para fazer. Eu sabia que eu ia dar conta e aí chegando, quando você começa, o primeiro dia, que é um dia, vamos dizer assim, cansativo, porque é subir, né, os Pirineus, é uma caminhada Uhum. longa e íngreme, né? É, quando eu terminei, eu meio que concluí que, do ponto de vista de dificuldade física, talvez não fosse tão problemático.
né? Uhum. Só que no meu primeiro dia eu já tive uma burdoada para eu pensar um pouquinho na forma como eu estava indo fazer o caminho, né? Eu vi que aqui, né, numa situação bem curiosa, mas eu percebi que eu estava fazendo aquele caminho para mim e não para ninguém, entendeu? Aquilo era meu momento, era minha responsabilidade. Então, quando eu tive essa percepção no primeiro dia, eu falei, meu Deus do céu, se em 5 horas eu já levo uma burdoada dessas, imagina depois de 800 quilômetros, o tanto que eu vou pensar e refletir na vida. E aí você percebe que o caminho, na verdade, pelo menos para mim, ele foi um caminho de pura reflexão, sabe? Pura reflexão. Claro que tiveram inúmeras outras coisas, mas a reflexão, o autoconhecimento, ele foi o mais, sim, mais latente, Latente, sabe? né? É muito interessante ouvir você falar isso, porque eu acho que a peregrinação, ela. Eu acho que basicamente, não posso falar de todos os caminhos, porque eu não fiz todos os caminhos do mundo, né? Mas eu acho que a peregrinação, ela dá para o peregrino aquilo que ele pede. Então, esse seu relato, comparado também com outros relatos de peregrinos, né? Porque não é todo mundo assim que tem uma vivência como a sua de não achar a parte física tão fácil, né? Tem muita gente que acha a parte de física difícil e daí tira alguma lição. E tem muita gente também que super se prepara, né? Que pensa ali na Sim, peregrinação um ano antes de ir, né? Mas eu acho que está muito conectado com o chamado. Então, é muito bacana quando você coloca clareza do seu chamado, que eu acho que aí você já vai com esse pedido, né, para o caminho, e aí ele te sim. devolve o que você tá ali, né, para fazer. Exato. E eu acho que é também importante ressaltar que eu me cansei muito fazendo o caminho, né? Então, talvez esse despreparo físico também que eu não tive, eu acabei sentindo. Eu, né, caminhei bastante por distâncias longas, né, por dias seguidos. Então, obviamente, eu senti, acabei tendo bolhas. Então, eu também sofri com as dores pelo cansaço, vamos dizer assim, do ponto de vista Contínuo. físico. Uhum. Mas o que eu acho que é o mais interessante, e eu acho que o que você falou foi muito coerente, porque cada um vai fazer o caminho ou a sua peregrinação com um objetivo específico, né? É. E se você está disposto a ir atrás desse teu objetivo específico, você encontra. Você encontra as respostas, você encontra novas perguntas para você tornar aquela situação mais clara, sabe? E foi exatamente isso que eu fui fazer. Eu fui me entender. Eu fui fazer o caminho de Santiago para me entender por que eu estava naquela situação que eu estava antes de viajar. Por que eu estava infeliz com a minha carreira, por que eu não estava satisfeito, né, com um monte de coisa boa que acontecia ao meu redor, mas aquilo não me motivava mais. A mulher que eu amo, que eu vivi os melhores anos da minha vida, a gente não estava se entendendo mais. Então, assim, o que está acontecendo? É comigo o problema, entendeu? E então eu fui, né, atrás dessas respostas, assim. E aí o caminho te ajuda a encontrar. Isso, Ai, né, Tati. para Você mim, teve com algum certeza deu certo. momento, você não, você foi bem assim, né? Você se jogou para isso, né? Mas eu queria saber, assim, teve algum momento que você sentiu ou medo, ou insegurança, ou algum tipo de receio, assim, antes, durante o trajeto? Perfeito. Então, assim, uma coisa que eu acho que é legal compartilhar com a galera. Primeiro que eu fiz o caminho sem o celular, né? Então eu não levei o celular, eu estava completamente desconectado. Então o primeiro medo que eu tinha era o medo da morte, né? Olha que loucura, era o medo da morte, não meu. Eu achava que eu não ia morrer fazendo o caminho de Santiago, mas o medo de eu perder alguém, perder meus pais que são Hum, mais velhos, acontecer algum acidente com algum familiar, com algum amigo e simplesmente, né, eu não poder fazer nada, né? Afinal, eu não saberia o que teria acontecido porque eu estava sem o celular para receber uma informação. E segundo, porque não tinha nada que fazer. Eu estava longe, até eu chegar, tudo já teria acabado, né, vamos dizer assim. Então, para mim, foi até um exercício para entender que
cara, com a vida, assim, com o destino, não tem muita coisa que a gente possa fazer, sabe? Aceitar o que as coisas acontecem por seus motivos, né? Então, acho que o primeiro receio que eu tive que lutar foi com isso. E eu fui com esse propósito mesmo, de não ter contato, de me desconectar, para se desconectar do mundo externo para se conectar comigo. Então, eu lembro que quando eu saí de Curitiba, eu falei para minha esposa, ó, se eu não der notícia nos primeiros 10 dias, alguma coisa deu errado, né? Assim, e eu acabei fazendo contato com ela no quinto dia. E desde então a gente combinou que eram 3 dias que a gente iria se falar, né? Então, a cada 3 dias eu ligava para ela, e o dia que eu ligava para ela era um dia muito alegre, muito feliz, assim, sabe? E, e no primeiro dia, quando eu terminei o caminho, né, eu encerrei ele, cheguei em Roncesvalles e saí para caminhar no dia seguinte, eu estava muito receoso. Eu não vou dizer que a palavra era medo. Eu estava receoso. Será que eu vou aguentar? Né, tudo bem, eu consegui passar pela maior subida, eu tenho resistência física, mas será que eu vou aguentar esses, né, 800 quilômetros, a parte, né, mental? Será que eu vou aguentar a distância longe da família, sem notícias? Enfim, era um desapego com o externo, assim, sabe? Então eu acho que esse foi um momento para mim, eu até tenho um bloquinho de anotações do caminho, que a palavra receoso foi o sentimento desse segundo dia, assim. E já no terceiro dia, meio que as coisas começaram a se encaixar, eu já não tinha mais dúvidas, assim. Eu falei, puta, já caminhei um dia, já caminhei outro dia, no terceiro dia eu já tinha feito, sei lá, 80 quilômetros, sabe? Já tinha feito 10% do caminho. Eu falei, cara, claro que eu consigo, isso aqui vai ser um tesão, sabe? Tipo, desencana e curte. Né? Então eu acho que foi assim que o movimento aconteceu comigo, assim, sabe? Que legal. E a Cal comentou aqui, né? Ela falou assim, desapegos e soltar controle, né? Às vezes a gente pensa que o desapego mais difícil é com as coisas, mas desapegar das pessoas, desapegar das expectativas é muito mais difícil, né? Nossa, sem E dúvida. como foi para você? Porque você falou da sua escolha de ir sem o celular, mas eu imagino como fiquei me perguntando como deve ter sido isso para sua família, para quem fica, né? Se eles aceitaram bem, se como é que foi isso? Então, isso foi muito engraçado, porque era uma guerra, né? Era um monte de gente falando que eu era louco. Imagina se acontecer alguma coisa com a tua família. Aí outros, não, leva o celular, você vai com ele desligado. Qualquer coisa você liga só no final do dia. E eu pensava assim, cara, não tem muita graça, sabe? Se eu for com o celular e levar ele desligado, é a mesma coisa que levar ele, né? Então, assim, eu não vou ter o sentimento real de estar sem o aparelho. Porque eu sei que se der qualquer besteira, simplesmente eu vou lá e pego ele. E se eu tivesse com o celular, eu provavelmente teria feito outras escolhas, ido por outros lados, que talvez iriam facilitar naquele momento, mas iria perder a essência do que eu queria. Né? Eu queria uma volta para o passado, assim, eu queria me perder, eu queria fazer com mapa, com papel impresso, um negócio bem, né, vamos dizer, aí, ó, bem isso, é ser um peregrino Raiz. raiz. Perfeito, perfeita colocação. Porque eu pensava assim, pô, o caminho de Santiago tem 1000 anos, né? Pô, a gente tem o celular, o iPhone, sei lá, tem 13 anos. Então eu não preciso voltar 1000 anos atrás, vamos voltar 15 anos atrás. Pô, se 15 anos atrás as pessoas faziam sem um aparelho, por que eu preciso fazer com um aparelho? E se o meu objetivo é fazer uma introspecção, né, comigo, por que eu preciso estar em contato com o mundo externo? Então eu fui por esse lado, assim, sabe? E então, nessas discussões entre a família, a conclusão que eu cheguei, eu falei, gente, essa é a decisão que eu quero, entendeu? Eu quero ir pelo lado mais difícil, eu quero ir por esse lado de desapego, sem contato nenhum, porque eu preciso conectar comigo, né? Valeu, foi muito bom estar com vocês, eu amo todos vocês, mas agora é a hora do Diogo estar com o Diogo. Então, para mim, tipo, é, é,
para mim foi certo isso. Não gostaram muito, né? Não é muito legal ouvir isso, né? Tem, né, claramente que não é legal. Para minha esposa também, a gente não estava numa fase boa. E você fala que você não vai ter contato, é pedir para arrumar confusão, sabe? Mas felizmente ela é muito tolerante e sabia que eu estava indo de corpo e alma para isso, e isso de alguma forma também seria importante para mim. E eu acho que esse talvez tenha sido um dos grandes diferenciais dentro da peregrinação, sabe? Não estar em contato com nada. Eu não sabia de nada. Eu até estava imaginando se eu estivesse fazendo o caminho de Santiago nessa época e de coronavírus, né? E de repente começasse a ver as pessoas de máscara, tipo, eu não ia entender nada que está tá acontecendo, acontecendo? assim. Mas O que enfim. aconteceu? Dessa sua experiência assim durante o trajeto, o que te surpreendeu? Assim, sei que você não estava com muitas expectativas, mas o que te surpreendeu no trajeto? Que você ficou, meu, nossa, que diferente, ou que foi um grande aprendizado? Cara, eu acho que a bondade do povo. A minha esposa respondeu ali, né, que a expectativa era grande pelas ligações, mas eu precisava disso, né? Que legal. Então, E isso é muito importante, assim, porque eu acho que todo um monte de gente está aqui assistindo a gente que pensa em fazer uma peregrinação ou já realizou uma peregrinação, quando vai contar isso para a família, para os amigos, as pessoas falam assim. Ficou doido, sabe? Você vai ficar um mês andando, você vai andar 800 quilômetros. Eu lembro quando eu fui fazer a minha volta ao mundo, as pessoas falavam assim, Karina, você tá doida, né? Então, acho que para quem é muito importante essa compreensão da família, né? Das pessoas que a gente ama e delas estarem ao nosso lado nessas decisões, né? sim. Isso é muito Ó, legal. antes de responder a tua pergunta e pegando o gancho do que você falou, eu vou contar uma história bem legal que tem tudo a ver com o que você falou. Tá. Eu conheci uma senhora de 84 anos que estava fazendo o caminho de Santiago. O nome dela era Ingrid. E aí ela foi me contar como foi a decisão dela fazer o caminho de Santiago. E ela, né, começou a pesquisar e tinha muita vontade. Sabe, pô, eu quero fazer, mas eu tenho 84 anos. E aí ela falou, vou começar a perguntar para as pessoas, né? E justamente ter essa afirmação que você falou com o apoio, né? E cara, vamos lá, 84 anos, chegar que vai falar pro neto, pro filho, pros amigos que vai caminhar por 800 quilômetros, todo mundo vai dizer que é coisa de doido, né? E que é muito perigoso. E foi exatamente isso que ela ouviu, né? Ela falou, não dá, né? A senhora é muito debilitada, saúde debilitada, não dá, perigoso, perigoso. E cara, e aquilo para ela foi muito triste, assim, porque ela não via nenhum apoio de um sonho que ela queria fazer. E aí ela se decidiu comprar a passagem. E quando ela comprou a passagem, ela foi conversar com as pessoas e com as mesmas pessoas. E ela percebeu que o discurso mudou. A partir do momento que ela comprou a passagem, aquilo ali já era uma realidade, ela iria fazer o caminho. Então não adiantava mais as pessoas contestarem, e sim apoiarem. Então ela falou que depois disso foi uma chuva de motivações, assim, sabe? Olha Não, só. você vai conseguir, você tem que fazer mesmo, vai ser super legal para você, vai ser uma super experiência, nossa, eu queria fazer com você também, que coragem. Então, o que eu tiro de lição, né, dessa história é de que a gente tem que seguir os nossos sonhos, assim, sabe? E não é que a gente não tem que respeitar a opinião dos outros, né? Não respeitar a opinião dos outros. Mas é que quando o nosso sonho ele tem que falar mais alto. Né? Quando é um sonho pro bem, né, com boas intenções, não tem como a gente deixar ele de lado, assim, sabe? Então eu acho que essa senhora foi uma grande lição e uma inspiração. Então minha mãe ali acabou de mandar uma mensaginha, eu estou me inspirando. Tudo que eu mais sonho
é ver minha mãe, ver meu pai fazendo uma peregrinação como essa, assim. Eu acho que vai Ai, que fazer muito legal. bem para eles, assim, sabe? E talvez essas histórias, Dona essas, Regina, vem ref- comigo, vem fazer o caminho da fé comigo, Dona Regina. ó, tá aí, ó, mãe. Só depende de você agora. Se preparar, o aquece para Santiago, faz o caminho da fé. É. Então, assim, mas voltando para aquela tua pergunta inicial sobre o que aconteceu de mágico no caminho, né? Aquilo que eu não imaginava e que nada, ó, acho que vou esperar até 84. Coisa nenhuma, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Depois pode ser tarde demais. Que nada, esperar até 84. Sem vergonha. Mas enfim, eu tenho 1 milhão de histórias mágicas que aconteceram, entendeu? Tipo, e que, e que às vezes são coisinhas tão pequenininhas, sabe? Por exemplo, você está atravessando uma ponte e tá uma frase escrito sozinho vou rápido, juntos vou longe, sabe? E eu que sou um cara empreendedor, que quer, né, sempre novos desafios, cara, sem ter alguém do meu lado, eu não vou para lugar nenhum, entendeu? Tipo, bem feito, sabe? Ali era um momento que eu estava sozinho para mim, eu entendo, mas para a sequência do meu caminho, eu tinha que ter alguém do meu lado, sabe? Então você começa a ver a magia do caminho em várias situações, sabe? Numa conversa, num comentário, num. Cara, num gole de água, por exemplo, sabe? Tipo, quanto esses pequenos detalhes. E claro, e você está imerso naquela situação. Então você fica muito maravilhado e você fica sensível. Você fica sensível a esses símbolos, né? E hoje em dia, talvez por o excesso de informação, por a gente estar no automático, a correria do dia a dia, a gente deixa passar batido esses símbolos, esses sinais. Então, é muito bom, por estar, né, imerso naquela situação, você fica atento a eles, sabe? E é interessante isso que você colocou, porque muitas vezes eu fico me perguntando assim, depois de fazer as peregrinações, por que que a gente não vive esse estado de peregrinação na vida, né? O que que é que separa, então? Por que que a gente é o peregrino e depois na vida normal a gente já não é mais peregrino? Então, como Sim, manter esse olhar desperto para essas coisas? Para essas coisas que a gente chama de detalhes, mas que na verdade são grandiosas, né? Que a sem gente dúvida. na vida não dá o real valor, a real dimensão delas, né? Como que, vou adiantar, mas depois a gente volta. Mas como para você foi esse processo de retorno e de começar a ver essas coisas e o que que você, não sei, diria para as pessoas, assim, para como peregrino que pudesse praticar esse olhar na vida, assim. Tá. Então, assim, acho que é importante, né, de volta, na minha opinião, eu compreendo o Caminho de Santiago como um lugar hermeticamente fechado, né? E ele é hermeticamente fechado de coisas boas. Tudo ali é maravilhoso. O visual é lindo, a paz é única, o silêncio é único, as pessoas estão todo mundo de bem, todo mundo com boas intenções. Então, né, infelizmente, aquele não é o mundo real. Né? Essa é a grande verdade. Né? O Caminho de Santiago, na minha percepção, é um mundo à parte. O Caminho de Santiago, ou qualquer peregrinação introspectiva, de longa duração, eu enxergo que é um ambiente à parte. E uma vez eu fui para a Índia e eu estava num tuk-tuk e entrou no tuk-tuk uma yogi. E eu perguntei para ela por que né, eu tinha ido para Rishikesh, que era a capital mundial do yoga. Não sei se você já foi para lá. Cá, Eu fui para a Índia, mas eu não cheguei em Rishikesh. Eu fiquei mais para cá, para tá. pertinho de Calcutá. Então eu fui para Rishikesh, capital mundial do yoga, e imaginando que eu ia chegar num ambiente de paz, de tranquilidade, nossa, harmonia. Era o caos na Terra, era o inferno, igual é a Índia por completo. 1 milhão de pessoas, buzina, vaca, moça. E eu falei, cara, mas como é que pode? A capital mundial
yoga e não nos Himalaias e não num lugar paz e amor. Ela falou, cara, porque o equilíbrio está justamente em você conseguir trazer essa né, paz de espírito no caos, né? Então, quando você volta do caminho de Santiago, você percebe que o que você tem que conseguir fazer é colocar num caos tudo que você aprendeu e viveu na pele nos últimos 800 dias nesse ambiente hermeticamente fechado. E o que eu posso dizer é que é muito fácil você se perder, entendeu? Você tem que estar atento todos os dias, relembrando, porque senão é muito fácil você deixar de lado algumas coisas importantes que você percebe que precisa colocar em prática, mas na hora do vamos ver não funciona bem assim. Quando eu fui escrever o livro, eu comecei a pegar todos os aprendizados que eu tinha, né, enfim, para desenvolvê-lo. E aí eu, né, putz, grila, meu, ó, isso aqui, ó, não tô fazendo mais, ó, isso aqui não tô fazendo mais. Aí você fala assim, cara, né, você fica até triste, porque você não, né, tudo que você viu que era mágico, importante para tua vida ir para um caminho melhor, se você não der atenção, ela se perde muito fácil. Então, acho que o grande exercício talvez seja você relembrar ao máximo possível tudo que você percebeu, aprendeu e se dispôs a colocar como mudança. Por exemplo, uma brincadeira, uma ideia que eu tive ao fazer o Caminho de Santiago e que a gente coloca aqui dentro de casa. Então, entre os aprendizados que eu tinha, que eu tive no caminho foi de que, cara, eu queria encontrar paz, eu queria que reinasse a paz nas minhas relações com a família, relação com né, trabalho e com a minha esposa. E aí eu falei, né, vamos fazer um quadrinho, igual aqueles de segurança no trabalho que tem nas empresas, estamos há X dias sem acidentes, né, nosso recorde é tal. Falei, vamos fazer a mesma coisa e vamos colocar, estamos há X dias sem se aborrecer um com o outro e o nosso recorde é tal. E foi essa uma ideia que eu tive no caminho. E que hoje, acabei de ler aqui, estamos há 21 dias sem se aborrecer um com o outro. Nosso recorde é 70 e pouco, 76. Entendeu? A gente já conseguiu ficar 76 dias sem um aborrecer o outro. Então, isso foi uma ideia que eu tive ao fazer o caminho, com o objetivo que reinasse a paz nos meus relacionamentos e que eu, né, diariamente tenho que relembrar para que a gente, né, mantenha esse bom esse estado, segmento, né, de né, esse espírito, estado. assim, né, que é a peregrinação. E o que foi mais desafiador, assim, para você? Eu acho que o mais desafiador foi lutar com as respostas que estavam dentro de mim, assim, sabe? Aceitar algumas coisas, sabe? Se aceitar, na verdade. Acho que esse que foi o mais difícil, assim. É o que eu falo, é você resgatar coisas sobre a sua personalidade ou sobre o caminho que você decidiu seguir para a tua vida e você perceber que ele tem correlação com outras coisas que você não pode mais, né, vamos dizer assim, mudar, porque faz parte da tua história, do teu passado, mas, né, você pode sim mudar o futuro, né? Você pode, né, daqui para frente, o presente, né, você poder mudar. Então eu acho que o mais difícil foi, cara, foi aceitar essas realidades, por exemplo, né, exemplificar para ficar mais fácil. Eu sou um cara bem competitivo, né? A vida inteira fui competitivo, quero ser o melhor em tudo que eu faço, no trabalho, num jogo de tabuleiro. E, pô, por que eu quero ser o melhor em tudo, sabe? Tipo, por quê? Por que eu preciso ser o melhor em tudo que eu faço? E aí eu comecei a resgatar, cara, a infância, por exemplo. Né? Puta, na minha infância, no colégio, que tinha lá um nível, né, de avaliação de quem é bom e quem é ruim, eu era ruim pra cacete. Né? Eu ficava de recuperação, eu era o cara que, né, tipo, cara, né, talvez seja, né, vergonha falar, mas é o cara que colava, sabe?
Por quê? Porque eu não era bom em química, cara. Eu não era bom em física. Eu era bom em outras coisas, mas eu era avaliado por coisas que não eram os meus potenciais. E isso me barrava de eu poder ir fundo no que eu era bom, né? E no final das contas, como disse meu amigo Beto Madaloso, o sentimento que eu tinha era que eu sempre fui um bosta. E quando eu fui ficando mais velho e comecei a conquistar algumas coisas na vida adulta, né? Conquistar, por exemplo, o passar num programa de trainee, ou quando eu voltei, fiz vestibular e passei numa faculdade federal, que você começa a conquistar, ter pequenas vitórias e você vê como é bom vencer, eu comecei a ficar viciado em vencer. Eu só queria ganhar, porque era uma bosta ser um fracasso. Como eu fui na infância, fracasso entre aspas, né? Fracasso da maneira como eu era avaliado. E aí quando você começa a ganhar e fala, não, eu quero, isso aqui é muito bom, esse sentimento é muito bom. Só que no fundo a vida é uma gangorra, cara. Às vezes você tá lá em cima, daí você desce, né, abruptamente, e às vezes você tá lá no fundo do poço, te vem uma força que te tira e você vai vivendo. Então o que eu digo é que não existe, que eu digo não, né, mas não existe alegria se não existisse tristeza, não existe vitória se não existisse o revés, e essa é como eu enxergo a vida hoje, assim, sabe? Então, né, foi esse dos grandes, vamos dizer assim, Desafio. desafios, foi encontrar essas respostas, sabe? E dentro dessa sua trajetória, né? Teve alguém que comentou aqui, já vou trazer de volta. Seu livro agora é um best-seller lá na Amazon. Primeiro, né? Tá no top venda ali de turismo, né? De viagem, é isso? Conta pra gente como Isso. você está se sentindo com essa conquista. Então, Diante meu, de tudo isso, né? De todas essas trajetórias, de todos esses ensinamentos, de troca de trabalho, né? E de questionamento, de propósitos. Muito legal. cara, assim, o sentimento é muito massa, sabe? Tipo, é inacreditável na real, assim, sabe? Claro que vamos levar em consideração que o Brasil não é um país de muitos leitores, então não estou desvalorizando a conquista, mas também não é, né? Vamos ser um pouco realista, né? Então, legal, é o primeiro do Brasil, o primeiro de viagem, mas seria muito legal, é, vamos dizer assim, se a gente tivesse mais leitores para que esse ranqueamento fosse mais, né, com maior volume, né? Mas mesmo assim eu sou muito, muito grato pelo resultado. Mas o que eu acho que é mais massa, principalmente no livro, é que toda a renda dessa fase vai ser revertida. Então, né, quanto mais gente comprar o livro, quanto mais gente se dispor a fazer uma doação, vamos dizer assim, na compra do livro, melhor, entendeu? Mais gente vai ser beneficiada. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de conteúdo, de geração de conteúdo, serão mais pessoas que vão ter acesso a essa história, a essa trajetória, a esses aprendizados, e que para mim, pô, se eu conseguir, né, com o meu livro, fazer alguém refletir sobre o caminho que vai seguindo na vida e ir buscar um caminho de autoconhecimento, de entendimento, aí fechou o pacote, sabe? Então eu fico feliz pra caramba, porque na verdade ele tá em primeiro porque as pessoas estão dispostas a ajudar, assim, sabe? Porque a venda do livro é com isso. Claro que vem junto também o interesse das pessoas sobre a história, e eu tenho, né, muita confiança de que foi um livro honesto, puro, e que vai ser super legal quando as pessoas também lerem, sabe? E aí, acho que com mais pessoas lendo, divulgando, ele vai se manter aí no primeiro da lista. Esse é o Que meu legal. objetivo também. E a chama se mantém acesa, né? A chama da mensagem que contém ali no seu livro. E para quem quiser comprar, onde está a venda, como que as pessoas conseguem o livro, que formato que tá, conta pra gente. Então tá. Então assim, inicialmente ele está num formato digital,
na Amazon. Você pode comprar acessando o site www.amochiladocoração, que é o nome do livro, né, .com.br. E lá tem o clique lá, você vai saber mais sobre o livro, sobre mim, enfim, você tem o botãozinho ali que você vai para a Amazon e compra o livro. Como eu comentei, ele está num formato digital. As pessoas acham que quando está ali no formato para Kindle, só pode ler se ele tiver num Kindle. Não é isso. Você pode baixar o aplicativo Kindle e ler pelo teu aparelho. Tá? Então você lê o livro digital, não necessariamente pelo Kindle da Amazon. Se você tiver o Kindle, você lê, mas se também não tiver, não é um problema. Em breve vai ter a versão física. Né? Na verdade, já existe a versão física, mas não no Brasil. Já tem versão física para quem mora nos Estados Unidos, já até né, teve gente dos Estados Unidos que comprou, da Itália que comprou, do Canadá que comprou. Então, tem a versão física impressa, né? Mas em breve vai ter também para o Brasil. Eu vou te dizer bem a real que eu achei que quando eu fiz lá o processo para colocar na Amazon a versão impressa, que iria funcionar para o Brasil, porque estava todas as informações em português, mas pelo jeito não aparece, não deu boa. Mas a partir do momento que eu vi isso, a gente já fez os ajustes, eu né, fiz uma parceria com uma editora, não sei como pode definir eles são marketplace, são editora, chamada BOK2, que aí eles fizeram meu livro em versão impressa, e em breve ele vai estar aí não só na Amazon, vai estar na Amazon, no Submarino, na Americanas, e vai ter essa versão impressa também. Mas ainda eu já subi os arquivos, mas eu não sei, falaram que levam até 15 dias para ele tá pronto para venda. Vamos torcer que seja menos, né? Mas assim, os arquivos já foram subidos, então a gente já está esperando. Mas o que eu falo para a galera é compra digital, porque a gente economiza papel, né? Não precisa gastar com papel. E também porque vai ser doado, cara. Então, vai no digital que funciona igual. Já que a gente está nesse momento novo de pandemia, que é tudo virtual, digital, vamos ter novas experiências também, assim, sabe? E aí, ele tá nessa pré-venda até quando, Diogo, que você comentou? Ele está na pré-venda até dia 7 de julho, 17 que de é julho. o dia que eu cheguei em Santiago de Compostela. Então, o lançamento do livro vai dar exatamente um ano depois. Que legal. Sabe que foi o dia que eu comecei a fazer o Caminho da Fé como guia também. Foi bem 7 Dia de 7? julho. Aham, Olha que legal. muito legal. E então tá, eu vou deixar nos meus stories, tá, gente? O site do Diogo, para quem quiser ver também e fazer a compra do livro. Eu vou deixar num link, assim, aí a pessoa só arrasta para cima e tem acesso ao site. Ô Diogo, Obrigado. imagina, pra pessoa saber, né? Eu também vou comprar o meu, eu ainda não comprei, mas eu vou comprar. Obrigado. E como que foi? Já que você falou que não é escritor, que isso também era novo para você, né? Como que foi esse processo de colocar no papel as suas vivências? Então assim, o que eu acho que é legal para você ver como é a vida, né? Na época de colégio, você acha que eu ia bem em português? Você acha que eu ia bem em redação? Obviamente que eu não ia, né? E hoje eu estou escrevi um livro que é o mais vendido, né? Então, você vê como não existe muita coerência nas coisas, né? Mas, enfim, quando eu voltei do caminho, eu tinha esses aprendizados e como eu tenho uma coluna na Band News sobre inovação, eu fiz uma série né, na Band News, onde eu fazia uma correlação dos aprendizados do Caminho de Santiago com o empreendedorismo. E eu fui colocando, eu fui escrevendo eles, e quando eu terminei a série, né, de colunas e tal, eu falei, caramba, cara, eu tenho um conteúdo legal. Mas, quando eu fui fazer o caminho, não era o objetivo escrever um livro. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer o Caminho de Santiago de volta, e no Caminho de Santiago de volta, dessa vez com a minha esposa, eu vou escrever o livro. E aí, o que aconteceu? A gente saiu para dar uma volta ao mundo, e dentro dessa viagem estaria uma ida para o Caminho de Santiago justamente para escrever o livro. Na verdade, agora era para a gente estar fazendo o Caminho de Santiago. E no nosso primeiro destino,
que aconteceu? Fomos impactados pelo Covid. E, né, a gente ia para a Austrália, para a Indonésia, para Nova Zelândia, e não deu boa. A gente teve que voltar para o Brasil, né? Teve que acabar com a viagem e, consequentemente, acabou com a ida ao Caminho de Santiago para escrever o livro. E, meu, não tinha o que fazer, paciência. Agora, né, no começo foi um pouco dolorido, né, mudar os planos, né, foi um pouco frustrante. Mas aí eu falei, cara, quer saber? Se eu ia escrever lá, agora é a hora de eu escrever aqui. Então, o livro que era, na minha ideia, sei lá, uma correlação entre o empreendedorismo, os aprendizados do Caminho de Santiago, ele foi para um lado totalmente diferente quando eu comecei a escrever. E ele foi para um lado muito mais honesto, né? Ele foi muito mais, vamos dizer assim, quando eu falo honesto, é porque eu tirei a minha armadura, né? E eu abri meu coração nele. Então eu não foi blá blá blá. Ali o que tá é real, cara. Eu joguei limpo sobre minha vida, sobre as minhas histórias, os meus fracassos, as minhas conquistas, enfim. E como que eu aprendi com tudo isso? Para que isso também sirva como referência, né, para as pessoas, sabe? Então, quando eu comecei a escrever, nas primeiras páginas, eu fui pedindo opinião. Eu venho de uma escola aí de startup, de inovação, onde você faz validações, né? Então eu peguei algumas pessoas, postei até no meu Instagram. Meu Instagram é bem fraco, por sinal. Se a galera aí quiser me seguir para me dar uma força, só seguir lá. Mas enfim, mas eu fiz um Segue stories lá, lá que eu e vou pedi. colocar o Diogo aqui também depois, para vocês saberem qual é o perfil dele. Eu comecei a pedir para as pessoas se alguém tinha interesse em dar uma opinião sobre o livro. E felizmente algumas pessoas se interessaram e tal. E eu mandei as primeiras páginas e, cara, foi legal porque eu percebi aonde eu precisaria mudar, aonde que faltava um pouquinho mais de ajuste, vamos dizer assim, ou de detalhe. E eu também tive a ajuda muito de um primo meu, que é um cara que manja pra cacete de literatura. E ele deu os primeiros feedbacks, falou, cara, ó, acho que você tem que fazer isso, explica. Ele me deu o beabá, assim, sabe? Ó, cara, explica desse jeito. E aí ele foi me dando esses nortes, e aí eu tinha também uma amiga, que foi a editora do livro, que é a Bárbara, nossa, sinistra, né? Doutora em linguística, mestre em literatura. Então ela conseguiu também lapidar bem o que eu estava querendo, me orientar como que eu contava a história. Vi também que a Bini, minha amiga de infância, está aqui na live. Ela é psicóloga, ela me ajudou a enxergar do ponto de vista emocional, espiritual, esses aprendizados. Eu fui escrevendo, e quando eu terminei o primeiro rascunho, eu falei, cara, tá bom o negócio aqui, sabe? Quando você fala, eu tenho um bom trabalho, sabe? Eu tenho um resultado final legal. Claro que ainda precisava passar por uma série de ajustes. A única coisa que eu não gostava era do final, né? Quando eu terminei, eu achei o final tão ruim. Talvez era porque eu queria acabar, né? Tava cansado já e queria terminar. Assim como a gente, quando vai fazer o Caminho de Santiago, tem uma hora que você só quer chegar. Mas eu falei, calma, eu vou voltar e vai ficar melhor. E, né, para dar uma atiçada na galera, eu vou dizer que o final tá bom pra cacete. Ai, que Tá legal. muito bom. Tá muito bom mesmo. Então, assim, eu escrevi o livro em pouco menos de 3 meses, né, entre 2 a 3 meses, mas eu sou uma pessoa muito focada, então eu estava, né, imerso na hora que eu ia escrever, e era aquilo que eu fazia, e eu ia fazer o melhor possível, escrevia na hora que eu queria, que eu me sentia bem, e assim eu fui desenvolvendo o primeiro dia, o segundo dia, até que terminamos a história, e agora o livro está em breve para ser lançado. Então foi uma experiência super legal, é até legal que quando a minha mãe leu, né, eu pedi para ela dar a opinião, e ela falou, né, com toda a honestidade do mundo, que ela não botava muita fé, assim, sabe? Tipo, até foi interessante, porque a minha mãe é uma das minhas mais prestigiadoras, né? Ela, cara, o que eu posto, ela compartilha, meu filho, meu guri, não sei o quê. Então eu esperava, né, tipo, que a minha mãe fosse falar, ah, legal, filho, eu gostei, como ela sempre fez, né, me ajudou e tal. E quando ela falou, filho, pra falar a verdade,
Eu não imaginava que ele ia ficar tão bom, mas ele ficou bom mesmo. Eu falei, mas você tá falando a verdade? Ela falou, tô falando a verdade, ficou bom mesmo. E aí eu fui conversando com outras pessoas que entendiam de literatura e pedia opinião. E o cara falava, puta, ficou bom mesmo. Aí, claro, eu tenho a minha esposa, que pode ser a pessoa mais honesta do mundo, mas eu falava, e aí, você gostou? Eu falei, gostei, cara, eu gostei mesmo, tá bom, não é porque eu sou tua esposa. Então, eu tentei procurar pessoas distintas que eu não conhecia para ter um feedback real, mas quando as pessoas próximas foram honestas e falaram, cara, eu não botava fé que ia ficar bom, e ficou bom, aí eu falei, opa, então temos um produto bom na mão aí. Que legal. Estou bem ansiosa para ler, muito, muito. Ó, temos 10 minutinhos antes de encerrar a live. Se alguém que está assistindo aqui tiver perguntas para o Diogo, manda aqui que a gente vai respondendo, tá? Eu acho que até agora a gente falou de todas aqui que pontuaram. Então, aí vocês mandam aqui pra gente que a gente usa esses 10 minutinhos também para tirar as dúvidas de vocês. Oi, Ó, gente, então Diogo. deixa eu só falar Fala, uma fala, coisinha, fala. até para ser, né, o mínimo que eu posso fazer. É, galera, né, que me conhece, que tá participando da live, a Ká, ela é, né, peregrina também, deu a volta ao mundo, fez Caminho de Santiago, escreveu livro, ela é humildona e tá dando a bola para mim aqui, mas na verdade ela é sinistra e ela faz um trabalho super legal de acompanhar peregrinos que querem fazer o caminho da fé. A gente fez aquela live recentemente com o Fábio Seixas, onde ele, né, contou a experiência dele de fazer o caminho da fé correndo. Então, quem quer fazer o caminho de Santiago não precisa ir até a Espanha, dá para fazer aqui no Brasil, tem uma experiência imersiva maravilhosa que eu, né, pelo documentário do Fábio, estou louco de vontade de fazer. Vamos, né, em breve, vi que acho que a próxima turma vai ser em setembro, né, quando esse coronga já vai ter Setembro. passado. Então, assim, sigam ela, façam o caminho. A mãe, ela já te deu a intimada ali para você fazer. Vamos lá, vamos fazer. Dona Regina, quero você no meu grupo, Dona Regina. Mas vamos lá, galera. Tem alguma pergunta aí? Fica à vontade. Ó, estão falando Ai, aqui, ó, para eu não desistir de fazer com a esposa. Não, não desisti, não. verdade, verdade. Não, vamos fazer, com certeza. Vamos Isso, fazer. Dona Regina. Aliás, ó, você fazendo o caminho da fé, você vai poder olhar para Diogo e falar assim, ó, o caminho da fé é mais difícil que o caminho de Santiago, hein? Não tem essa de se preparar, não. O caminho da fé é mais difícil. Aí você vai falar assim, ó, Diogo. Não, eu quero fazer, eu vou fazer o caminho da fé. Eu quase fiz esse ano. Meu amigo Fernando, que está aqui na live, também estava se organizando para fazer o caminho da fé. Sim, eu tenho certeza que eu vou fazer o caminho da fé, sabe? Não, é Isso já muito está lindo. seguro. É bem diferente, assim, do caminho de Santiago de Compostela. São coisas, são experiências distintas, assim, porque o caminho de Santiago, apesar de ser inspirado, né? Mas eu acho que para quem é brasileiro, para quem gosta da coisinha de Minas, de receber ali o peregrino, sabe? De tomar aquele cafezinho, escutar as histórias, é diferente. Ah lá, vamos ver. Quantos dias Diogo fez o caminho? Quantos dias? Então, assim, a gente, é importante dizer que o caminho normalmente leva-se 34 dias, né? A proposta são 34 sessões. E tem gente que faz em 28, tem gente que faz em 45, enfim, vai do ritmo de cada um. Eu não sabia quantos dias eu ia fazer e eu fui disposto a caminhar como fosse para ser. E eu acabei me apaixonando por ficar nessas reflexões. Então eu caminhava por 10 horas seguidas, assim, porque era demais, entendeu? Era uma sensação muito boa dessas, né, dessas buscas e por mais doloridas que algumas fossem, emocionantes e tal. Então eu acabei fazendo o caminho em tempo meio rápido demais, assim, eu fiz em 21 dias, mas não é o padrão, tá? As pessoas fazem em mais tempo. Aí eu vi que a Andressa perguntou se precisa ser religioso para fazer o caminho. Não, é até uma história legal. Eu estava numa mesa e num jantar comunitário, né, num dos albergues, e a gente começou a falar um para o outro quais eram as motivações
de cada um para fazer o caminho de Santiago. Então tinha um que estava, né, tinha perdido o pai, eu querendo me entender profissionalmente, resolver meu casamento, tinha, enfim, inúmeros motivos, né? E tinha uns americanos, dois americanos, que quando eles responderam, para mim foi a resposta mais, né, que me deu mais surpresa. Eles falaram, cara, a gente na verdade estava fazendo uma trilha, a gente fazia muita trilha aqui nos Estados Unidos, e a gente não achava nenhuma trilha tão longa quanto o caminho de Santiago. A gente começou a pesquisar na internet a trilha, né, de 800 quilômetros que seria legal a gente fazer, e simplesmente os caras foram pela pira de fazer um caminho longo, né? Não tinha nenhuma intenção espiritual, a não ser o desafio físico da distância, sabe? Então, a motivação do caminho é de cada um, né? Eu fui com a intenção de me redescobrir, de me compreender, mas se você quiser ir por fins religiosos, se você quiser ir por fins físicos, você que segue, você que vai. Ó, eu saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, eu fiz o caminho francês, os 800 quilômetros, tá? E isso a gente volta lá no começo, né? Que a gente colocou aqui que o caminho ele dá o que o peregrino pede, né? Então vá com o seu propósito, com o seu objetivo claro, que é isso que o caminho vai te dar, sendo ele religioso, espiritual, físico, de desafio, né? De puro prazer de caminhar, sei lá. Sim, sim. Perguntaram ali qual que é o trecho que eu mais gostei. Ai, quero Eu escutar acho... isso, eu tenho um favorito também. Vai, fala. Então, eu acho o seguinte, cara, eu acho que o caminho de Santiago, ele é tão, né, tão foda, que ele representa na sua geografia o teu sentimento. Então o começo é lindo, né? Como todo começo, né? Você está no meio dos Pirineus, nossa, que maravilha. E aí, começa a não ter mais tanta graça, já não é mais tão novidade, e você entra para um altiplano árido, só só plantação, negócio meio sem graça, mas é nessa hora que você vai que você vai nas suas entranhas e você resgata aquilo que te mais machuca, dói, você chora, meu. Era verão, eu fui em junho, né? Então era um calor de matar, né? Meu Deus do céu, aquilo era um inferno, o inferno. E aí, o lugar mais lindo, que daí é quando você ressurge, é quando você começa a chegar na Galícia, né? Que você tá no meio, você caminha no meio das florestas, das árvores. Então é maravilhoso, assim. Então eu digo que de visual, de beleza, claro que é caminhar na Galícia, mas cada etapa tem a sua devida importância, né? São quilômetros e quilômetros sem sombra, onde você, cara, tá num desgaste físico, emocional, é triste, porque você começa a enxergar as coisas e dói. Só que, cara, pra mim o dia mais tesão do caminho aconteceu aonde? Na parte mais difícil. Não foi na Galícia. Então, só fazendo pra ver, sabe? Então, assim, de beleza é a Galícia. Acho que é o seu também, não é? E eu gosto da Galícia porque eu acho que ela tem um quê de mágico, assim. Eu gosto muito de histórias tipo Nárnia, O Senhor dos Anéis. E eu já imagino, assim, sabe? Tipo, Sim, um cenário do o Hobbit. o Sebreiro é o Senhor dos Anéis, né? É muito legal. E os personagens que tem nesse trecho do caminho também, eu acho que são muito referenciais, assim, desse lance do místico, da magia. Exato, exato. Mas Gente, assim, todos eles têm sua beleza. Tem um minutinho de live que eu acho que o Instagram ele encerra aqui. Você Sim, quer ele falar vai dar um coisa? chamado. Isso. Você quer falar alguma coisa, ô, Diogo, antes de terminar, assim, pro pessoal? Para seguir lá no Instagram, qual que é o seu Instagram? Então, meu Instagram é Diogo R. Ruiz, né? Bem simples. O livro tá amochiladocoração.com.br, mas eu acho que mais do que qualquer outra coisa, eu quero agradecer, né? Agradecer agora, vi que o Fábio Seixas está online, que foi ele quem fez essa conexão, né? Que me apresentou a você. Agradecer por você se dispor a bater esse papo, né? Hoje você me colocou como protagonista da conversa, acho que foi
primeira vez assim que eu tenho essa experiência. Foi super legal, foi super carinhosa, atenciosa. Eu estou muito agradecido por esse momento com você. E de volta, Fabião, você é o cara. Obrigado por me apresentar a Cá. E Cá, né, admiração aí